Estamos no mês da família. Estamos vivendo hoje Dia das Mães. Mas qual é o grande sonho de toda mãe? Ver a família bem. Não é? Se a família está bem, com a mãe está tudo bem. Ela pode estar até com dor. Ela pode estar até sofrendo. Mas se a família estiver bem, para ela está bem. Por isso, nós precisamos aprender e apreender, ou seja, colocar em prática, como agradar um pouco mais o coração da mamãe. Como fazer com que a família esteja bem. Para que a mamãe também esteja bem. E o que nós vamos falar nesta manhã? Não é para as mães, mas é para mim e para você. Para tornarmos casa, igreja, serviço, vida, dentro dos parâmetros e dos propósitos que o próprio Senhor quer que andemos. E é interessante porque muitas vezes nós achamos que temos que fazer coisas assim, fora do alcance humano, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas não. Abra suas Bíblias em Zacarias. Capítulo 8. Verso 21 e 23. Eu vou ler o 20 também para... Assim eu quebro a perna do ave, né? Mas é... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Agora a versão segundo o reverendo Jairo. Eu escrevi essa versão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que pegarão 10 homens de tudo quanto é lugar, de todas as línguas, pegarão sim, na orla da veste de um presbiteriano independente de Bela Vista, e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Mas, pastor, como alcançar tão grande bênção? Porque, na verdade, aqui, o povo de Deus estava vivendo um momento exílico. E Deus estava espremendo esse povo, tal qual o vinicultor espreme as uvas para extrair o néctar. Esse povo estava sendo espremido ao último,
Porque eles tinham abandonado os ensinamentos do Senhor. Eles tinham se esquecido da aliança com seu Senhor. Estavam seguindo outros deuses. Mas Deus, o Deus da aliança, Ele jamais esquece do seu povo. O Deus da aliança, Ele quer de volta aquilo que Ele deu à vida. E esse povo, que estava nessa situação, de repente, no meio desse povo, Deus levanta um profeta, chamado Zacarias. No cativeiro, sofrendo suas consequências, Deus levanta o profeta Zacarias. E o seu livro é o mais apocalíptico, o mais messiânico, escatológico do Antigo Testamento. Há mais profecia messiânica nesse livro do que em todos os outros profetas menores juntos. Além do livro ter um alto teor figurado, com 8 visões e muitas profecias escatológicas, sua mensagem é clara, oportuna e desafiadora para a nossa geração. Destaca-se também, no livro de Zacarias, a ênfase na pessoa, obra, paixão, morte, ressurreição e segunda vinda de Cristo. Ele apresenta com muita clareza tanto a humilhação como a exaltação de Cristo, o nosso glorioso Redentor. Então, eu os convido para nós meditarmos sobre o incondicional amor de Deus restaurando a família. Mas, pastor, a minha família está bem. Que bom. Então, ajuda a restaurar outras famílias, como exemplo. No entanto, Deus deixa algumas coisas que precisam serem feitas para que esta bênção, lá do versículo 23, ocorra na família chamada Bela Vista. E para vermos o que está acontecendo, vamos voltar lá no versículo 16. E o profeta, orientado pelo Senhor, diz exatamente o seguinte: eis as coisas que deveis fazer. Eis as coisas que deveis fazer. É um dever. Não é algo que se der um tempinho, se for possível, não. É dever. E ele começa: falai a verdade, cada um com seu próximo. Pastor, mas eu tenho falado a verdade. Só que a verdade que ele está falando aqui vai muito além da tua verdade. É a verdade dele, não a tua. Quando nós falamos da verdade dele, não machuca, não destrói, constrói, restaura, cura, edifica. Mas quando nós começamos a falar da nossa verdade, nem sempre alcançamos o objetivo necessário. Quantas vezes nós ferimos pessoas falando a nossa verdade? Mas nós não somos chamados para falar a nossa verdade. Nós somos chamados para falar a verdade. E Deus então começa a reconstrução no meio do povo dele, começando pela verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Quando nós estamos falando da verdade, a verdade, nós não estamos falando de nós mesmos, mas nós estamos falando daquele que deixou sua glória e desceu até aqui, veio habitar entre nós, se fez homem, se fez carne. No entanto, ao ponto de morrer, mas hoje está vivo, para que nós, nele, possamos andar na verdade. Segundo ele mesmo, disse que o Espírito Santo nos iria levar à verdade. E quando nós estamos nesta verdade, nós entendemos então que o verdadeiro caminho é a verdade. E somente pela verdade nós alcançaremos o objetivo que o Senhor traçou. Mas não para por aí. Só mais uma coisinha. Por que precisamos falar a verdade uns com os outros? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. E não é nada legal. Ah, não, mas foi uma mentirinha de nada. Quantos de vocês já viram um pé de peroba? Árvore chamada peroba. Tem peroba que tem 2, 3 metros de diâmetro. Só que tem um bichinho de nada que entra na peroba, ela com 30 metros de altura, com 2, 3 metros de diâmetro, e a derruba. É o cupim. O pecado, por pequenininho que seja, a mentira, por pequenininha que seja, é o cupim, que vai roendo a grande construção e a derruba. Verdade. Somente a verdade. Nada mais que a verdade. Em segundo lugar, executar juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então, olha só que teologia linda que nós encontramos aqui. Quando eu estou executando juízo, não a injustiça. Só que esse juízo também não é meu. A nossa justiça é como o quê? Trapo de imundícia. O nosso juízo é como o quê? Trapo de imundícia. Por isso somos convidados a executar a justiça nas nossas portas, segundo a verdade. Porque o juízo falso, a gente tem visto o que faz com uma nação. Nós temos visto o que faz com uma igreja. Nós temos visto o que faz com uma família. Mas quando executamos o juízo, segundo a verdade, então a paz abre suas asas e nós podemos entrar no descanso da paz, mergulharmos no rio da paz, respirarmos o ar puro que só a paz pode nos dar e andarmos e vivermos em paz, principalmente com o coração tranquilo, porque está cheio de paz. E em terceiro lugar, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo.
Irmãos, agora nós estamos entrando no versículo 17. Até então nós estávamos no versículo 16, agora versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo. Olha, aqui não está falando que é nem pensar, não é falar contra o mal. Não pense mal. É um exercício difícil, mas necessário para que haja cura do Senhor em nosso meio. Não passar em nossas mentes o pensar mal do próximo. Ah, pastor, mas também você está pedindo um negócio que é impossível. Por isso que muitas igrejas estão indo de buraco abaixo. Porque não quer obedecer a palavra, os preceitos do Senhor. E lá no nosso estatuto, um dos primeiros itens está lá, que para nós a palavra é a única regra de fé e prática. Infelizmente tiraram o infalível, não entendi por quê. Não entendi. Porque para mim continua infalível. Bíblia, única regra infalível de fé e prática. Se nós andarmos por ela, tendo ela como meio, eu te garanto que nós vamos chegar lá na frente em paz, colhendo os frutos da paz. Eu garanto para vocês, se nós fizermos uma aliança aqui, muito em breve, nós vamos ter que nos virar para aumentar o templo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não é por causa do pastor, não, irmãos. É porque Deus quer salvar vidas. Deus quer tirar vidas do inferno. E a igreja está colocada aqui para isto. Mas é necessário estar saudável, estar curada. Então não pense mal no seu coração. Se por acaso, é um ditado, né? É impossível impedir um passarinho passar voando sobre a sua cabeça. Mas o mesmo, fazer um ninho, é possível. Mas sabe, irmãos, aqui nós estamos sendo puxados para cima, um pouco além daquilo que é o comum. É não pensar mal. Porque quando eu não penso mal, o que eu estou querendo para o meu próximo? O bem. E quando eu estou querendo o bem para o meu próximo, é sinal que eu estou vivendo em comunhão com ele e vivenciando a paz. E quando eu estou em comunhão com meu irmão, vivenciando a paz, a palavra do Senhor me garante que ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Em quarto lugar, não ame o juramento falso. Ainda no versículo 17. Não ame o juramento falso. Ah, mas é só uma desviadinha de nada. Teve um ano que eu fui 8 meses motorista de Uber. Era pastor no Jardim São Paulo e era Uber. E aconteceu que eu estava em São Paulo, peguei um casal já com uma certa idade. Aí o Senhor falou para mim, olha, você nem precisa usar o GPS, porque eu sei decora e salteado aqui essa região. Eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu falei, maravilha.
Então vamos pelo Senhor. Mas não desliguei. Só abaixei o som para ele não ouvir aqui. E conversa vai, conversa vem. Falou, vira aqui. Quando eu virei, dei de cara com o ônibus. Ele falou, aqui sempre foi mão. Aí lá vem uma Marrozinho correndo. Semana passada isso aqui virou contramão. Mas eu olhei no meu GPS, estava indicando que podia virar. Por isso que eu virei. Um desviozinho de nada. Quase causei um acidente. Teve mentira? Não. Teve falta de conhecimento. Nós não sabíamos. Pelo fato de ter um caminhão passado na nossa frente, a gente não viu a placa, indicando que não podia ir para aquela direção. E quantas vezes a gente não percebe a placa da palavra de Deus falando, não faça, não faça, não faça. E quando fazemos, quebramos a cara. Causamos acidentes, machucamos pessoas, nos machucamos. Então, queridos, queremos uma igreja forte, uma igreja vibrante no Senhor, tal qual você já é, mas precisamos continuar neste caminho. Então, não vamos amar o juramento falso. E para terminarmos, o próprio Deus diz o seguinte, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Ainda no versículo 17. Se aborrece a Deus, porque não é bom para nós. Se Deus fala, olha, eu não gosto disso, porque não é bom para nós, não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para a igreja dele, não é bom para o corpo de Cristo. Mas o que devemos fazer? Obedecer. Olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Não deixarmos a Bíblia fechada a semana inteira, mas comê-la com gosto durante a semana. Não deixarmos para orar simplesmente na hora do almoço, da janta ou de dormir, mas sem cessar. E com isso, falando a verdade com o próximo, executando juízo, segundo a verdade em favor da paz, não pensando mal no coração com respeito ao próximo, passando longe de juramentos falsos. Sabe o que vai acontecer? Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste de um presbiteriano independente de Bela Vista, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E que Deus nos abençoe. E que realmente possamos observar esses 4 pontos necessários para o nosso crescimento pessoal e para o estabelecimento do reino de Deus aqui em nosso meio e para o crescimento do corpo de Cristo. Amém, queridos? Ítala.